Bom dia, na paz do Senhor. Nós vamos começar 2 Samuel e os capítulos de hoje é do 1 ao 4. Nós estamos fazendo uma leitura em ordem cronológica, não é aquela leitura sequencial que todo mundo está acostumado. Então nós começamos lá em Gênesis, por exemplo, lemos até Gênesis 11, no início do ano, lá em janeiro. Quando chegamos em Gênesis 11, interrompemos para fazer a leitura de Jó, porque entendemos que Jó se encaixa ali. Então, agora com 1 Samuel também, fomos lendo os capítulos. Quando chegamos na história de Davi, nós parávamos o capítulo para ler os salmos que Davi escreveu durante aquele acontecimento citado no capítulo de Samuel. Agora, em 2 Samuel, nós vamos proceder do mesmo jeito. Nós vamos ler os capítulos e depois, no dia seguinte, no mesmo dia, aí depende da quantidade lida, nós lemos então os salmos que os teólogos, os estudiosos entendem que Davi escreveu com base naqueles acontecimentos. Tá? Só para explicar um pouquinho de como é que funciona essa leitura em ordem cronológica. Eu não vou fazer a leitura agora dos primeiros 4 capítulos, conforme está aqui. Amanhã nós temos a leitura dos Salmos. Então, eu pretendo, na live de amanhã, às 7, comentar os Salmos que Davi escreveu com base nos acontecimentos da leitura de hoje. Então, amanhã, que é mais leve a leitura, vamos dizer assim, eu comento a leitura de hoje, dos capítulos 1 a 4, de 2 Samuel, e mais os Salmos. O que nós vamos fazer agora, então? Agora eu quero falar do livro de Samuel especificamente, tá bom? Como se fosse uma introdução à leitura de 2 Samuel. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então de Samuel. Na Bíblia hebraica, no original, não existe essa divisão de 1 Samuel e 2 Samuel. É um livro só. Foi dividido para facilitar a nossa leitura, para facilitar a publicação, a impressão, e para facilitar mesmo, para facilitar de nós encontrarmos as coisas na Bíblia. Tá? Mas a Bíblia hebraica é um livro só. Além disso, quando foi escrito lá a primeira vez, nos rolos, era um rolo só, não eram assim, ou vários rolos, mas não era dessa forma que nós temos hoje, essa divisão. Isso é importante entender. Foi dividido como então, né? Como é que foi feita essa divisão de livros? Se era um livro só, como é que dividiu entre 1 Samuel e 2 Samuel? Exatamente, 1 Samuel vai até o final, até a morte de Saul. No momento em que Saul morre, então faz ali o corte de 1 Samuel para entrar em 2 Samuel. O tema principal, então, nós não temos muito como dividir tema e algumas coisas específicas de um livro para o outro, já que é um livro só. Então, o tema de 1 e 2 Samuel é o mesmo. É o quê? O início da monarquia em Israel. Lá no finalzinho de Juízes, nós vimos o povo fazendo o que queria, fazendo o que cada um achava certo, e eles pedem um rei. Em algum momento ali, quando entramos em 1 Samuel, Deus chama o menino Samuel, temos ali um milagre de Ana, que não podia ter filhos, e aí ela tem esse filho Samuel, e Deus chama Samuel para ser profeta e juiz. Samuel, então, foi o último juiz do tempo de Juízes, e foi o 14º juiz, e foi com ele que o povo pediu um rei. Olha só, o povo tirou os olhos de Deus e começou a olhar as nações ao redor, as nações pagãs, chamadas assim, e começou a dizer, olha, ali ao redor, as nações, elas têm reis, nós queremos também um rei. E Samuel ficou muito triste lá no início da leitura de 1 Samuel, nós vimos isso. Samuel ficou muito triste com o povo, porque sabia que estavam desobedecendo a Deus. Deus era o rei ali, era um governo teocrático, o povo pediu um rei, Samuel ficou triste e Deus falou, não, dá o rei que eles querem, vamos dar o rei que eles estão pedindo. E Samuel ficou tão triste que teve um momento que Deus falou assim, Samuel, chega, basta de ficar triste com esse povo, não quero, vou para frente, vida que segue. Eles pediram um rei, nós vamos dar um rei. Então, 1 Samuel está contando toda essa fase de saída do tempo dos juízes,
a vida de Samuel e o início, então, do reinado, do tempo da monarquia em Israel. Veja, o Espírito de Deus se retirou de Saul no segundo ano do seu reinado. Então, dali em diante, foi um reinado sem Deus. Puramente humano na cabeça de Saul, que, para piorar, era atormentado por um espírito maligno. Deus permitiu ali esse espírito maligno atormentando Saul durante a vida dele. E por fim, ele se suicidou. Então, o último capítulo de 1 Samuel, as últimas partes aqui de 1 Samuel, nós vemos o suicídio de Saul ali na guerra contra os inimigos ali ao redor de Israel. E aí nós começamos então 2 Samuel com Davi recebendo a notícia da morte de Saul. E olha só, quem vai ali levar essa notícia para Davi, né, a leitura que vamos fazer hoje no nosso plano, a pessoa que vai levar a notícia para Saul, para Davi, é um amalequita. E ele vai na ideia de pessoa sem Deus, nós temos que entender isso. Ele vai pensando que está dando uma excelente notícia para Davi, porque as pessoas que observavam a vida de Davi, a vida de Saul, já tinham percebido que Davi certamente seria rei, porque ele se tornou um guerreiro nato, um líder nas guerras de Israel contra os outros povos. Então, ele foi lhe dar a notícia para Davi na certeza, na convicção de que ele tinha uma boa notícia para dar e que ele seria premiado, inclusive, por essa boa notícia. E aí, quando ele chega ali, Davi fala, não, você não veio me trazer uma boa notícia, você merece morrer. E aí, leiam aí para ver o que acontece e amanhã nós vamos comentar isso então. Mas olha só, Davi, ele tinha muita convicção de que Deus tinha colocado Saul. Embora Saul depois desobedeceu a Deus e se rebelou, mas quem colocou Saul como rei era Deus, e Davi tinha muita convicção disso. Então ele entendia o mal que era de Saul ter morrido. E ele sabia que não tinha sido só uma derrota para Saul, essa morte, para a família de Saul, mas que era uma derrota para o povo de Deus. Então Davi, ele tinha uma qualidade excelente, uma qualidade muito difícil de nós vermos hoje, nos dias atuais, nos líderes. Davi conseguia não olhar só para si. Ele tinha um olhar de coletividade. Ele tinha um olhar que realmente os líderes precisam ter, que é olhar para o todo. Então Davi podia muito bem ter se alegrado, ter se regozijado no sentido de homem. Oh, meu inimigo, o meu maior inimigo morreu. Ele podia ter se regozijado nisso, mas ele não fez isso. Ele cobrou do amalequita e o amalequita morreu por conta disso, porque Davi sabia que apesar de Saul ter sido seu maior inimigo nesses tempos, quem tinha realmente perdido em tudo isso era o povo de Deus. Então esse olhar de coletividade, esse conseguir olhar o cenário todo é uma das maiores características de Davi. Sem falar que a própria Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora, por curiosidade, vocês sabem quanto tempo que Davi ficou fugindo de Saul? Pense sobre isso. Tem ideia? Porque muitas vezes a gente reclama das nossas lutas, das nossas perseguições, das nossas dificuldades e perdemos essa noção de tempo. Achamos que 6 meses, estamos apavorados, muita gente apavorada porque já estamos com mais de 1 ano de pandemia, nesse sofrimento, nessa luta que está sendo, a questão financeira, a questão econômica, a questão de relações também. A gente já parou para pensar quanto tempo que Davi ficou ali fugindo de Saul? Com certeza não foi 1 ano e não foi 2. Foram mais de 15 anos fugindo de Saul. É muito tempo, gente, é muito tempo. Mas vamos lá, vamos em frente.
Então, olha só, o tema de 1º e 2 Samuel é o surgimento da monarquia. Então, 1 Samuel cobriu até a morte de Saul, 2 Samuel vai cobrir o reinado de Davi, que também foi de 40 anos, tá? Salomão vai ficar para depois. Então, Saul, Davi e Salomão foram os 3 reis, os 3 primeiros reis de Israel, e os 3 reis que reinaram sobre uma nação única. Depois que Salomão morre, a nação de Israel vai se dividir, e é aquilo que muita gente já leu, que se divide então em duas nações, né? Nação de Israel, nação de Judá, e aí toda essa divisão que nós vamos ver quando chegarmos mais lá em Reis, em Crônicas, dali em diante. Então, olha só, Saul, ele era benjamita, da tribo de Benjamim, filho de Quis, ele era alto, né? A Bíblia fala que ele se sobressaía no povo judeu ali dos homens. Então, dos ombros para cima, ele aparecia no meio dos homens, ou seja, ele era mais alto daqui para cima do que os outros homens. Muito bonito. O início do reinado de Saul é muito bonito, mostra um homem simples, humilde, de uma família simples, de uma família humilde. Reinou 40 anos, foi o primeiro rei, foi ungido por Deus, mas perdeu essa unção por desobediência. Quando Deus fala para nós fazermos algo, nós devemos fazer esse algo 100% do tempo. E aí, a partir de agora, nós vamos falar de Davi. Então, vamos entender. Davi era belemita, filho de Jessé, da tribo de Judá. Não era o filho mais velho, não era o irmão mais velho entre seus vários irmãos. Era o menor, pastor de ovelhas, excelente. Deus sabe como conduzir, inclusive, onde somos criados, a nossa criação, a nossa educação. Davi precisava de características que um pastor de ovelha tem. Ele precisava dessas características para aguentar a perseguição de Saul e principalmente para ser rei depois. Ele precisava aprender que a ovelha realmente abaixa a cabeça e obedece. Ovelha não dá coice, ovelha não dá chute, ovelha não briga, ovelha obedece. A responsabilidade do caminhar da ovelha é do pastor. E Davi entende isso de tal forma, como rei, ele sempre foi um rei exemplar. Como rei, não como homem, porque como homem, como pai de família, ele pecou. Na sua vida pessoal, ele pecou. Mas na sua vida pública, ele foi exemplar em todo o tempo. Ele não foi um rei que ficava em casa sem fazer nada. E a única vez que ele ficou foi quando ele caiu e pecou de forma pessoal. E aí sim, influenciou toda a sua vida, inclusive como rei. Davi ele é conhecido como de pequena estatura por causa lá da situação de Golias, mas ele não era de pequena estatura. Ele era somente naquele período, porque ele era um jovenzinho, tinha ali 15, 17 anos. Depois disso, ele se desenvolveu, ele terminou de crescer, vamos dizer assim, e se tornou um guerreiro. E aí, na sua vida adulta, ele já não era de pequena estatura, ele ficava ali na média. Era também um rapaz conhecido pela sua beleza, nós vamos ver agora na leitura de 2 Samuel, e foi o segundo rei de Israel. E Davi fez algumas coisas importantes que na leitura do livro, agora nos próximos dias, eu quero que vocês prestem atenção. Como eu disse, ele foi um guerreiro muito importante, ele se tornou exemplar como guerreiro. Mas por causa disso, ele não vai receber a autorização de Deus para construir a casa de Deus. Então preste atenção nisso, porque tem algo muito sério nisso para nós mulheres, que eu vou falar lá no final, quando Deus falar para Davi que ele não vai construir a casa de Deus. Mas Davi, ele aceita que não pode construir. Quando Davi aceita que ele não pode construir a casa de Deus, ele não fica aí rebelde, falando, então tá bom, já que eu não posso, então não faço mais nada. Não. Então tá bom, eu não posso construir a casa de Deus? Ok, eu vou preparar, eu vou deixar pronto tudo que for necessário, aquilo que eu puder. E ele começa então a juntar material de construção para construir a casa de Deus.
E quando ele passa para Salomão, ele passa os planos que ele tinha ali pensado para a casa de Deus. E ele passa então já um depósito de material de construção muito grande. E Salomão consegue começar a construir com base no que Davi tinha acumulado. Que mais que nós temos aqui em um minuto para falarmos sobre esse entendimento então de Samuel, né? 1 e 2 Samuel. Olha só, quem escreveu então esses dois livros? Até o capítulo 23 foi provavelmente Samuel. A Bíblia não identifica quem escreveu. Então, se vocês ouvirem alguém falando, foi fulano, foi Beltrano, a Bíblia não fala isso, tá? O que nós temos são entendimentos de estudiosos, principalmente judeus, falando quem foi que escreveu. Então, é a tradição oral que nos leva depois para a escrita, entendendo que quem escreveu 1 Samuel até o capítulo 23 foi o próprio profeta Samuel. Eu falei outro dia, ele morreu com 98 anos, então ele escreveu aí em algum momento esses primeiros 23 capítulos. Do capítulo 24 de 1 Samuel até o final de 2 Samuel, a tradição, os estudiosos dizem que quem escreveu foram os profetas Natã e Gade, tá? Mas reforçando, não se tem evidência na Bíblia de que foram eles. As evidências são extra-bíblicas, são evidências históricas, tá bom? E aí vamos lá. Por que é que nós temos que ler 2 Samuel? O que a história, o que fala de 2 Samuel que tem a ver com a gente? O livro todo de Samuel, 1 e 2 Samuel, são 2 livros históricos, mas que os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, nos mostram dentro da história como as nossas decisões pessoais, as nossas escolhas pessoais influenciam no desenrolar da nossa história de vida. Então, é interessante, é bom, é edificante ler 2 Samuel. Nós vamos vendo, juntamente com a leitura dos Salmos, que Davi escreveu durante os acontecimentos, nós vamos ver como cada acontecimento influenciava a sua vida espiritual e, de forma entrelaçada, como a sua vida espiritual foi influenciando nos acontecimentos da sua vida pessoal. E sabemos que a sua vida pessoal influenciou na sua vida pública como rei. Tá? Então, precisamos ler para entender como a nossa vida pessoal é influenciado, o desenrolar da nossa história de vida é influenciada pelas escolhas que fazemos. E aquilo que eu sempre falo, as escolhas que nós fazemos, elas são baseadas naquilo que entra na nossa mente, naquilo que nós vemos, assistimos, ouvimos e lemos. Então, tudo que entra vai alimentando aqui o nosso processo mental e as nossas decisões, o nosso comportamento, as nossas atitudes são resultado desse processo mental. E aí não tem a ver diretamente com 2 Samuel, mas lembrando de Filipenses 4 e 8, que são o que deve ocupar o nosso pensamento, os filtros do que devemos pensar. Então nós vamos aprender com 2 Samuel isso, de como as nossas escolhas influenciam na nossa história de vida, tá bom? Eu espero que tenha sido bênção esses minutinhos aqui, que Deus abençoe, tenham um excelente dia.